Bom, então, dando andamento aqui ao nosso curso de Redação Oficial e Introdução à Linguagem Simples, eu sou a professora Priscila e nós vamos continuar aqui com os atributos da redação oficial. Você deve se lembrar que nós listamos aqui os atributos da redação oficial e agora vamos trabalhar mais especificamente cada um deles. Em primeiro lugar, vamos falar da clareza, né? Então, como atender a este atributo da clareza na redação oficial? Primeiro, que a clareza deve ser a qualidade básica de todo o texto oficial, né? O texto oficial, ele tem que ser claro para que ele consiga, de fato, transmitir aquela mensagem e comunicar. E isto diz respeito, inclusive, ao princípio constitucional da publicidade, que não se esgota na publicação de um texto. Então, para atender a este princípio, você deve estender a clareza ao processo que vem, inclusive, depois da publicação daquele texto, né? Então, ele deve ser compreendido pelo público, ele deve ser claro, ele deve apresentar todos os elementos linguísticos que possa garantir a sua compreensão. Então, para que se obtenha a clareza, sugere-se utilizar, primeiro, palavras e expressões simples. Vocês vão ver que no último módulo deste curso, nós vamos tratar aqui da introdução à linguagem simples e nós vamos trabalhar aqui com esse conceito do que é simples, né? Então, fazendo diferença aí com outras interpretações sobre linguagem simples que acreditam que é uma simplificação da linguagem no sentido de empobrecer a linguagem, o que não é verdade, nós vamos aqui tratar disto também. Uma outra coisa que deve se buscar para se obter essa clareza no texto são as frases curtas. Evite períodos longos, orações em ordens inversas, né? Então, pratique a ordem direta da oração, né? Aquela posição tradicional do sujeito, do verbo, do objeto e dos seus complementos, né? Evite intercalações excessivas. Então, os períodos eles ficam longos quando nós acrescentamos muitas considerações acerca de um determinado elemento daquela oração, fazendo com que a leitura se torne um processo cansativo, né? O que faz com que o leitor abandone aquele texto. A ordem inversa da oração, inclusive, é um dos pontos principais causadores aí da ambiguidade no texto que deve absolutamente ser evitada. O tempo verbal deve, portanto, ser utilizado de maneira uniforme, né? Então, se você optar, né, pelo uso específico em um determinado documento, em que seja possível utilizar a primeira pessoa do plural, né, quando você responde por um determinado setor. Então, quando você fala em nome de uma coletividade, é importante que você mantenha tanto os pronomes quanto os verbos, né, desde o princípio do texto até o final, dentro daquela unidade pronominal ou verbal, né? Essa é uma forma também de garantir a clareza de um texto. Nós vamos trazer um exemplo aqui que vai ilustrar, né, toda essa explicação. Primeiro, vamos ver um texto que não tem clareza, né? Esse exemplo, por sinal, é um exemplo publicado no Manual da Câmara de Deputados ali, cuja versão é de 2004. Veja, o Sistema Único de Saúde, SUS, poderá ser obrigado a oferecer atendimento integral para prevenir e tratar a obesidade, conforme projeto de lei dispondo sobre essa exigência, apresentado nesta semana à mesa da Câmara, que decidiu encaminhá-lo imediatamente às comissões técnicas para exame em caráter de urgência da matéria, já que ela foi considerada de relevante interesse social. Nós terminamos essa construção e percebemos que sequer nos lembramos do início deste parágrafo, né? Obviamente, isso se deve à construção de períodos muito longos, né? Excesso de informações inclusive desnecessárias, né? E que não atingem o seu objetivo aí primordial, que é o objetivo da comunicação. Bom, vamos ver como ficaria então esse texto reescrito. Agora sim, com este foco na clareza, né? Atendendo a este atributo da redação oficial. Então vamos lá. O Sistema Único de Saúde SUS
poderá ser obrigado a oferecer atendimento integral para a prevenção e tratamento de obesidade. Ponto. Na maior parte das vezes, uma pontuação mais enxuta, mais objetiva, ela já garante a clareza de um texto, né? Vejamos o que vem depois. A exigência está prevista em projeto de lei apresentado nesta semana à mesa, que o encaminhou. Então, a gente vê aí a utilização do pronome, né, para evitar as repetições, imediatamente às comissões técnicas para exame em caráter de urgência, dado aí o relevante interesse social da matéria. Então, por esse exemplo, você pode já perceber o quanto determinadas adequações, seja de pontuação, de ordem direta, de períodos mais curtos, né? Isso contribui para que o texto se torne mais claro e atenda a este atributo. Vamos falar agora sobre a precisão, né? Então, dentre os atributos que nós estamos tratando aqui, o primeiro deles é clareza e precisão. Vamos falar sobre a precisão, né? O texto, conforme os manuais, que atende o atributo da precisão, em primeiro lugar, ele articula bem a linguagem para perfeita e única compreensão da ideia que pretende expor. Observem que, além de perfeita, a compreensão deve ser única. Sabemos que a compreensão de determinado texto, né, ele depende, evidentemente, do repertório linguístico, vocabular, então, das informações de cada leitor. Mas é preciso utilizar uma linguagem que permita uma única compreensão, de modo que não seja necessário utilizar um vocabulário muito específico, né? O que vai fazer com que o seu leitor ele rejeite a leitura do texto, né? E quando acontece essa falha de compreensão no texto, a gente percebe que o leitor ele tem uma tendência a desistir da leitura do texto, que não é, obviamente, aqui o que nós estamos buscando, né? Então, evitar a sinonímia, ou seja, essa duplicidade de significado, uma palavra com mais de um significado, e que produz um efeito meramente estilístico, né, de escolha do redator, deve ser evitado para que se obtenha essa precisão, seja no nível vocabular, seja em relação ao significado, né, cuja área da gramática é a que se ocupa a semântica, né, que atende ali as relações de significado. Então, essa sinonímia, essa produção de significados a partir de uma única palavra deve ser evitado para que o leitor, de fato, tenha acesso ao conteúdo daquele texto. A revisão, né? Esse processo também é muito importante. O redator, quando ele já está produzindo textos há algum tempo, quando ele já se sente confortável, né, naquele cargo que ele ocupa, então, em geral, ele confecciona os mesmos documentos, ele tem uma tendência a não revisar mais o texto, né? Então, ele recebe aquela pasta de documentos com as quais ele deve lidar e ele tem uma tendência a reproduzir aqueles documentos com algumas pequenas alterações, né? Bom, é preciso revisar o texto. Isso não tem a ver com o tempo que você utiliza aquele mesmo documento como comunicação nas suas funções, né? Você deve sempre revisar o texto para evitar essas repetições e, portanto, o processo de revisão é fundamental, né? Então, é preciso olhar o texto, rever as questões gramaticais, ler o texto completamente, né? Com todas as suas partes, porque no processo, né, de confecção daquele texto, por vezes nós omitimos determinados trechos, parágrafos que vão ser importantes para a comunicação, né? Ainda que isso seja só um processo ali do editor de texto, né, com o qual estamos lidando. Por isso é preciso ler o texto todo novamente para ter certeza de que aquele texto está produzindo o significado que nós buscamos. A releitura é uma tarefa do redator e não do leitor. Isso é importante porque, em geral, nós atribuímos a função
de compreender o texto plenamente, né, com a sua produção plena de significados, a gente atribui essa função ao leitor. Mas, na realidade, essa responsabilidade é do redator, né? Então, aquele que produz o texto, ele deve saber antes o público a que se destina aquela comunicação, para que ele possa preparar o texto para aquele leitor, né? Então, mudamos então esse paradigma de compreender um texto como função do leitor para uma função que seja do redator, para que ele consiga atender a esses princípios e comunicar de forma adequada. A reprodução de um modelo de documento, né, utilizado muitas vezes, como eu mencionei, durante muito tempo, em geral para aqueles servidores que estão há muito tempo num determinado setor, ele pode induzir esse redator a erro. Portanto, é preciso ficar atento nesse processo de revisão. Vamos trazer aqui alguns exemplos de precisão que pode facilitar a sua compreensão acerca deste atributo. Primeiro, vamos ver aqui um exemplo de única compreensão. Veja que esta primeira construção, ela é inadequada. Marcos lutava com a doença há algum tempo, né? Obviamente, a preposição com, colocada ali, ela não produz o significado desejado e o correto seria, Marcos lutava contra a doença. Veja o segundo exemplo, ele é um exemplo retirado das grandes mídias, ele tem sido bastante utilizado na linguagem jornalística, mas serve aqui para exemplificarmos, né, o atributo da precisão. No primeiro caso, inadequadamente, né, os jornalistas costumam utilizar. Os jornais repercutiram a notícia. Entretanto, repercutir é um verbo intransitivo e o sujeito dessa construção é a notícia. Portanto, nós devemos dizer que a notícia repercutiu, né? E nesse caso ela repercutiu seja nos meios de comunicação ou em qualquer outro lugar, ou os jornais divulgaram a notícia, né? Então vai depender do significado a que se quer atribuir, né, aqui em cada caso. Um outro exemplo de precisão que serve aqui ao nosso estudo são os falsos sinônimos, né? É preciso ter cuidado, porque apesar de usarmos na língua portuguesa, né, esse conceito de sinônimo, que é basicamente, né, uma palavra que pode ser substituída por outra, produzindo ali o mesmo significado. É preciso esclarecer que na língua portuguesa nós não temos em nenhum caso um sinônimo considerado perfeito, porque a palavra, para que ela possa produzir aquele significado específico, é preciso que ela esteja dentro de um contexto. Quando o contexto ele é alterado, não necessariamente aquela palavra cujo significado é colocado como sinônimo pelo dicionário, ela vai funcionar dentro daquele outro contexto. Então, é preciso fazer ajustes em cada caso para que elas funcionem exatamente, né, como o redator precisa utilizar ali em cada caso. Então, dois vocábulos, eles podem ser semelhantes, mas eles nunca expressam exatamente o mesmo sentido. Vejamos aqui o caso da palavra hipótese. Hipótese, na maior parte dos contextos, é sinônimo de caso, né? Então, veja o exemplo que nós vamos apresentar aqui. Na hipótese, ou seja, na eventualidade, né, de você ser eleito, lembre-se do caso, que nesse caso significa acontecimento ou fato, do Palace 2. Observe que a troca de hipótese por caso nessas posições, evidentemente não vai produzir o mesmo significado, embora essas palavras, né, retiradas de contexto sejam consideradas palavras sinônimas. Então, não é apenas olhando o sinônimo daquela palavra no dicionário que a gente vai conseguir evitar a repetição. É preciso sempre avaliar o contexto. Há
uma outra questão relacionada aqui a este atributo da precisão que vale a pena aqui comentarmos, né? Que é o uso do pronome possessivo. O uso do pronome possessivo, ele induz o redator a erro, né? Sobretudo quando você utiliza ele no seguinte contexto. Observe. O administrador informou ao agente fiscalizador que sua, observe o uso do possessivo sua, a administração cumprira a lei, né? Mas como sabemos, este pronome possessivo sua, neste contexto, ele pode aí remeter a dois sujeitos, né? Ou, no primeiro caso, cumprir a lei estaria se referindo ao administrador e no segundo caso poderia estar se referindo ao agente. Então, o pronome possessivo, ele deve ser usado com bastante cautela para que ele não produza este duplo significado. Veja também o caso 4 aqui, de precisão, que é o uso do pronome demonstrativo, né? Então, ali falamos do pronome possessivo, sua, agora vamos falar do demonstrativo. Observe, essa administração sempre se preocupou com a saúde de todos os demandantes, né? E quando usamos neste contexto o pronome demonstrativo essa, ele pode remeter à administração do destinatário, né? Enquanto que esta está se referindo à administração do signatário. Então, aqui, usar o pronome demonstrativo adequado vai remeter a quem exatamente está praticando aquela ação. É preciso ter cuidado nestes casos também. Vamos falar um pouco mais dos pronomes demonstrativos, possessivos, quando estivermos ali detalhando um pouco mais o uso da norma padrão da língua e seus principais conceitos. Um outro exemplo da precisão, né, que nos chama a atenção é o uso do numeral e do artigo definido, né? Este tipo de uso também induz o redator a erro. Vejamos aqui um caso. Nossa administração não cometeu, observe, um deslize, né? Só que quando dizemos um deslize, isso pode ser um artigo definido ou pode ser um numeral, né? Você poderia, por exemplo, substituir por qualquer. Então, nesse caso, nossa administração não cometeu qualquer deslize, né? Que provavelmente é a produção de significado a que se quer atingir neste caso. O sexto caso, né, que vamos trazer aqui do uso da precisão como atributo da redação oficial é o da pontuação. Observe como a pontuação é importante para dissolver qualquer dúvida que se tenha acerca dessa comunicação. O diretor e sua esposa, Maria da Graça, compareceram ao evento, né? Então, há uma dubiedade de sentido neste caso. O mais adequado, portanto, seria o diretor e sua esposa. Veja que as vírgulas elas se fazem necessárias. Maria da Graça compareceram ao evento. Nesse caso, então, o diretor e a esposa, que se chama Maria da Graça. Na próxima aula, eu conto com você para que nós façamos um estudo mais aprofundado sobre outro critério da redação oficial. Estamos falando de objetividade e concisão. Até lá!